Olá pessoal, hoje nós falaremos a respeito do Império Carolíngio. Vamos a algumas informações, alguns detalhes a respeito desse importante império ali da Europa Ocidental. Número 1. Pepino, prefeito de Palácio e um dos filhos de Carlos Martel, destronou o último merovingio e tornou-se rei em 751, dando início à dinastia carolíngia. Portanto, o rei Pepino foi o primeiro rei da dinastia carolíngia. Pepino se tornou rei no ano de 751 e ele foi o rei que destronou o último rei da dinastia merovingia, que foi a dinastia que antecedeu a dinastia carolíngia. Número 2. Em 768, Carlos Magno, filho de Pepino, tornou-se rei dos francos. Portanto, o filho do rei Pepino, que se chamava Carlos Magno, assumiu o trono, assumiu o reinado do reino dos francos, do reino franco, no ano de 768. Em 773, Carlos Magno anexou a Lombardia ao reino franco. Depois, submeteu a Saxônia e a Baviera, além de vencer os ávaros do Danúbio e combater os muçulmanos na Península Ibérica, onde tomou as Ilhas Baleares e Barcelona. Portanto, o rei Carlos Magno foi um rei que ampliou o reino franco, foi um rei que anexou diversos novos territórios ao reino franco. E um dos territórios que Carlos Magno anexou foi a Lombardia, a Saxônia e a Baviera. E ele também venceu os povos ávaros ali do Danúbio. E também combateu os muçulmanos na Península Ibérica. E, consequentemente, tomou as Ilhas Baleares e Barcelona, localizadas ali também na Península Ibérica. Número 4. O rei Carlos Magno, da dinastia dos Carolíngios, promoveu guerras de conquista e anexou vários territórios às terras do reino. Com essas anexações, passaria a se chamar Império Carolíngio. Portanto, com a ampliação do Império do Reino Franco, com a anexação de novos territórios ao Reino Franco, o Reino Franco passou a se chamar Império Carolíngio. E quem fez essas anexações, quem ampliou o Reino Franco foi o rei Carlos Magno, através de guerras de conquista e de anexações às terras do Reino Franco. Número 5. Com grande poder e prestígio, Carlos Magno foi sagrado imperador dos romanos pelo Papa Leão III, no ano de 800, formando o Império Carolíngio. Portanto, no ano de 800, o rei Carlos Magno, através do Papa Leão III, se torna imperador dos romanos. E daí se forma o Império Carolíngio. Número 6. O Império Carolíngio representou uma séria tentativa de resgatar a autoridade romana e garantir uma nova unidade à Europa Ocidental com base no cristianismo. Então, Carlos Magno foi sagrado imperador desse império através do Papa Leão III.
E a criação desse império foi uma tentativa de resgatar a autoridade romana. Lembrando que o Império Romano do Ocidente teve a sua queda no ano de 476 d.C. E também a criação desse império teve também como finalidade unir toda a Europa ocidental. E com base em quê? Com base na religião, com base no cristianismo, com base na Igreja Católica. Carlos Magno fortaleceu o contato entre os germânicos e a Igreja Romana, e durante suas conquistas militares, além de consolidar o reino dos francos e estender sua autoridade entre as comunidades cristãs da Europa continental, impôs o catolicismo pelo poder de seus exércitos. Então, o rei Carlos Magno, o imperador Carlos Magno, ele impôs o catolicismo através dos seus exércitos ali em todo o território que estava subordinado ao Império Carolíngio. Número 7. Para controlar o poder político, Carlos Magno outorgou leis escritas chamadas capitulares. As capitulares procuraram uniformizar a administração. Então, para que Carlos Magno tivesse todo o poder político do Império Carolíngio, ele criou leis escritas, ele outorgou leis escritas com o objetivo de uniformizar a administração do império. E essas leis escritas foram chamadas de as capitulares. Número 8. Carlos Magno dividiu o império em ducados, marcas e condados. Vamos às definições desses termos. Condado é uma pequena povoação, geralmente ligadas à produção agrícola e cuidada por condes. Então, condado é uma pequena povoação e tem relação com a produção agrícola. Marcas são territórios fronteiriços dos feudos, cuidado pelos marqueses. Então, as marcas são regiões de fronteiras, territórios nas regiões de fronteiras e cuidadas pelos marqueses. E ducado é um território ou domínio governado por um duque ou duquesa. Número 9. Os duques, marqueses e condes estavam subordinados ao imperador, que ficava sabendo de tudo pelos agentes imperiais, que tinham plenos poderes e eram encarregados de resolver os problemas mais difíceis. Então, tínhamos, em primeiro lugar, um imperador. E abaixo do imperador estavam os duques, marqueses e condes. Esses três subordinados ao imperador. Eles eram agentes imperiais e tinham plenos poderes e também tinham a responsabilidade de resolver os problemas mais difíceis nas regiões onde eles estavam liderando, onde eles estavam encarregados de cuidar. Número 10. Foram criadas a Escola Palatina e as Oficinas Palacianas, nas quais eram produzidos objetos de arte e manuscritos
ilustrados. Então, no Império Carolíngio, houve essas criações de escolas palatinas, criações de oficinas palacianas, e nesses lugares eram produzidos objetos de arte e manuscritos ilustrados. Número 11. O renascimento cultural carolíngio produziu também murais com imagens bíblicas, igrejas, mosteiros, palácios, pinturas, esculturas, mosaicos, afrescos e iluminuras. Número 12. Com a morte de Carlos Magno em 814, o Império Carolíngio entrou em declínio. Disputas sucessórias ocasionaram a divisão política. Então, o imperador Carlos Magno, ele morre no ano de 814, e após a sua morte, todo o Império Carolíngio ele entra em declínio. E como consequência ali da morte de Carlos Magno, há disputas sucessórias e também divisão política. Número 13. Em 843, o Tratado de Verdun promoveu a divisão do Império. A França Ocidental coube a Carlos o Calvo. Lotário conservou o título imperial e ficou com os territórios centrais, e a França Oriental, ou Germânia, ficou com Luís o Germânico. Então, o Império Carolíngio foi dividido através de um tratado, o Tratado de Verdun, no ano de 843. A região da França Oriental, ela ficou com Carlos o Calvo, a França Ocidental ficou com Carlos o Calvo, as regiões centrais, os territórios centrais do Império Carolíngio ficou com Lotário, e as regiões da França Oriental ou Germânia ficou com Luís o Germânico. Número 14. A divisão territorial não contribuiu para a centralização do poder. Ao contrário, os reinos continuavam muito extensos e pouco povoados. Então, essas divisões que ocorreram através do Tratado de Verdun, o Império foi dividido em 3 partes. Essa divisão ela não contribuiu para a centralização do poder. Os territórios continuaram, os reinos continuaram muito extensos e pouco povoados. Em último lugar, número 15, os duques, marqueses e condes que formavam a nobreza, aos poucos foram tomando para si o controle administrativo local e transformaram alguns territórios em grandes propriedades autossuficientes, que passaram a ser anexadas e repassadas de acordo com o princípio de hereditariedade. Foi essa descentralização político-administrativa que deu origem ao feudalismo. Lembrando que os duques, os marqueses e condes, eles estavam subordinados ao imperador e eles eram os responsáveis por cuidar de regiões locais, de regiões específicas. E aos poucos, após a divisão do império, os duques, os marqueses e os condes, aos poucos, eles foram tomando para si o controle administrativo dessas regiões locais onde eles eram os responsáveis. E também eles transformaram essas regiões, essas grandes propriedades que eles cuidavam,
em propriedades autossuficientes. E essas propriedades, esses controles administrativos, eles foram sendo passados, repassados, anexados de pai para filho, ou seja, de acordo com o princípio de hereditariedade. E por meio dessa descentralização político-administrativa, que deu origem ao feudalismo, que foi uma nova época, que foi um novo período ali na Europa Ocidental.